Olá, Janice. Boa Boa noite! noite, como você está? Tudo ótimo, e você? Bem, graças a Ai, Deus. então tá ótimo. Hoje nós vamos para a nossa oitava chave, né? Estamos caminhando bem, né, Pois é, pastora? glória a Deus. No final a gente vai ter uma surpresa para passar para o pessoal das 40 chaves, né, pastora? Sei. Hoje nós vamos falar sobre intencionalidade. Pedir o pessoal que está entrando aí para curtir o coraçãozinho, mandar o foguetinho aí para 5 pessoas que vocês querem que assista, que acompanhe, que destrave, que prospere agora em 2023, né, pastora? Isso aí. Oitava chave da sabedoria, prosperidade, riqueza, intencionalidade. Cada chave um destravar, mas tem que praticar e ter a constância, né, pastora? Senão não vai adiantar nada. Verdade. Vai ser só obesidade cerebral. Então, bora lá, vamos começar? Vamos. Boa noite para você que entrou na nossa live, seja bem-vindo. Hoje você vai aprender sobre a oitava chave da sabedoria, prosperidade e riqueza, que é a intencionalidade. O que é intencionalidade? O que define a pessoa é a intenção. Tem pessoas que às vezes conversam com a gente, mas ela tem uma intenção errada de alguma coisa, aí causa aquela confusão toda. Tem um ditado que eles falam assim, de boa intenção, o inferno tá cheio. Você lembra disso, pastora? Lembro disso. Ninguém quer ter esse tipo de pessoa do nosso lado. Então, a intencionalidade, você define a sua proa. O que você vai fazer, mas não define o resultado. É você ser claro em o que você quer fazer. Porque aí você vai ou atrair a pessoa ou distanciar pessoas do seu lado. Você vai ter pessoas que vão estar com a mesma intenção sua junto de você. Ou você vai expelir aquelas pessoas que não estão com a mesma intenção. Então, para isso, você tem que ser claro, objetivo. E a intencionalidade é uma frequência para quem transmite e para quem recebe, né? Quando eu sou intencional, eu falo exatamente, ó, eu estou fazendo isso porque eu estou em busca disso, meu objetivo é esse. E aí, eu vou me conectar justamente com as pessoas que têm essa mesma intenção minha, com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito. Quem não se conecta não vai ficar na mesma frequência que eu estou. Então, sendo intencional naquilo que você quer, você vai se desocupar, né? Você não vai ficar muito tempo ocupado com pessoas, em locais, em ambientes que não vai estar dentro do seu propósito. Você vai estar aproveitando mais o seu tempo, justamente com pessoas dentro daquilo que você quer. E você tem que estar sempre lembrando a pessoa de qual é a sua intenção para você não, para a pessoa não correr o risco de imaginar uma coisa e, na verdade, a sua intenção ser outra. A intencionalidade vai diminuir a expectativa que outra pessoa tem de você. Porque às vezes ela imagina uma coisa e a sua intenção é uma outra completamente diferente. Então, por isso que a gente tem que ser claro, direto, objetivo, né, pastora? Verdade. Quando eu sou intencional, eu falo, eu estou fazendo isso por causa disso. Não compensa você querer agradar a todo mundo, porque você tentando agradar a todo mundo, primeiro que você não vai conseguir. E outro que você não vai ser intencional e você vai ficar perdendo tempo para tentar agradar as pessoas e você nunca vai conseguir fazer isso. Nem Jesus conseguiu, né, pastora? Que dirá a gente, né? Verdade. Na passagem da Bíblia, a gente tem até uma mulher que ela foi muito intencional. Né, pastora? Qual que foi essa mulher? Que você pode dar o exemplo para a gente? Então, está no livro de Mateus, Uhum. no capítulo 9, no versículos de 9 a 22, que eu vou ler agora, que fala o seguinte: E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. E Jesus, voltando-se a vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante a mulher ficou sã.
Então, ela sentiu que se ela tocasse as vestes de Jesus, ela seria curada. Então, ela foi nessa intenção, ela foi com essa intenção de tocar a veste e ela conseguiu, e foi curada. Ela deixou claro ao Senhor. Determinou e fez a ação para aquilo acontecer, né? Sim. E tem pra gente que segue a Cristo, ele também não agradava todo mundo não, né, pastora? Nem os discípulos todos dele. Então, a gente pode ver que, assim, Jesus, ele veio com a intenção, né? Com a intenção de cumprir um propósito, que era a nossa salvação. E ele cumpriu esse propósito. Em João 6,38 diz, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, ele não agradou nem a ele mesmo, ele não fez as vontades dele, ele fez a vontade para cumprir o propósito ao qual ele foi enviado, né? E nisso a gente tem que seguir o exemplo e ser intencional em todas as atitudes que a gente possa ter, buscando sempre cumprir o propósito que a gente tem. E as pessoas que elas não são intencionais, elas são inconstantes, são aleatórias. São aquelas pessoas que acordam de manhã com uma ideia, né? De tarde, conversa com uma pessoa, já troca outra ideia. De noite, escuta um jornal, alguma coisa, fala assim, não, agora eu já quero outra coisa. Principalmente quando escuta alguma notícia ruim, que ela está com um foco determinado, aí muda totalmente. Então, a pessoa que ela não tem foco, ela não prospera, porque ela não é intencional. Você tem que saber o que você quer, você tem que ser claro, objetivo, você tem que traçar um rumo e traçar as ações para você chegar naquele caminho que você quer, né? A pessoa que não tem a intenção certa, ela não é constante, né? Essa pessoa que acorda de manhã com uma ideia, de tarde tem outra ideia, de noite conversa com outra pessoa, tem outra ideia. Escuta muitas outras pessoas. Eu tenho um exemplo que quando eu fiquei 5 anos trabalhando na Chevrolet, né? Aí depois eu recebi um convite para ir para trabalhar na Tema. E aí eu tinha já 5 anos e tal, aí eu falei assim, vamos mudar. Aí eu tinha uma amiga que ela lia cartas, sabe? Aí eu falei assim com meu marido, eu falei assim, eu vou lá e vou ver o que ela vai me falar sobre a leitura, sobre essa informação da mudança. Mas eu já tinha pedido demissão, eu já tinha me falado que eu já ia e já estava tudo certo. Aí ela leu as cartas para mim e ela falou assim, não vai porque vai dar tudo errado, não vai ser bom para você. Aí eu cheguei em casa, o meu marido perguntou assim, o que ela falou? Ela falou que vai ser ótimo, que vai dar tudo certo, que é para eu mandar bala. E eu já tinha pedido conta. Ou seja, se a gente já tem a intenção traçada, já traçou o rumo, é só praticar a ação. A gente não tem que ir pelas ideias dos outros, pelas opiniões dos outros. Se eu fosse pela ideia dela de que não ia dar certo, talvez eu não estaria onde eu estou, não teria dado os passos que eu tinha que dar, né, pastora? Verdade. Só esclarecendo que você usava dessa prática antes de conhecer a Jesus, né? Isso. Hoje já é vida nova. Isso não existe mais. Não existe. E olha que quando existia ainda não dava certo, você nem seguia, né? Agora é tudo através da orientação de Deus, tudo baseado na palavra, que é o que a gente está fazendo aqui, né? Verdade. É a evolução, né? Contínua. E tem quando Jesus falava assim, é chegada a hora, se já é chegada a hora, faça, se não, não faça. Quando você traça um caminho para você, se você teve a visão, lembra da chave da provisão? Se você teve a visão, você vai ter a provisão. Você não vai saber o que vai acontecer lá no final, mas você vai prosperando à medida que você for fazendo. Então, traçou, já tem a intenção, bota o rumo, traça as ações e vai, se atira. E depois o que vai acontecer, você vai resolvendo. Você vai aprendendo, você vai evoluindo, você vai se fortalecendo e segue em frente. Então, na verdade, em 1 Coríntios 10:31 fala assim, assim quer vocês bebam, quer façam qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, tudo que a gente vai fazer, a gente faz para a glória de Deus. Né? Sempre firme na palavra de Deus. Pede a orientação, né? Sim. Se você tem a visão, eles falam assim, se a sua mente foi,
o seu corpo vai. Então, traça o rumo, segue as ações e vai. Mas sem ação... Tudo que Deus nos mostra, Ele nos permite ter ou participar daquilo. Uhum. Praticar a ação, a bênção te encontra no meio do caminho, né? É igual o milagre, é assim, ele vai te encontrar você agindo, você na ação, você no meio do caminho, ele vai te impulsionar, mas ele não vai te tirar do caminho, da inércia, não, né? A gente ser intencional, isso vai combater a expectativa do outro. Ele vai falar assim, olha, eu sei que ela está fazendo aquela ação por causa disso, disso e disso, porque ele sabe o que você falou, sabe qual é a sua intenção. A gente precisa de ser preciso e falar o que precisa de ser feito, de ser falado e ponto final. Independente se a gente vai agradar ou não, porque a gente não vai agradar a todo mundo, né? A gente não tem que dar espaço para que as pessoas entendam de forma diferente aquilo que a gente quer passar. Por isso que a gente tem que ser intencional. A gente encurta caminho, encurta problemas. A gente tem que priorizar as coisas que precisam ser priorizadas e traçar o rumo. Vá direto ao ponto, né? Quem é intencional, ele tem um plano. Ao contrário de quem não é. Vai igual o Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Aí passa a infância, passa a adolescência, vai. E daqui a 20 anos, 30 anos, na hora que você acorda, nossa, meu Deus, eu podia ter feito um monte de coisa e não fiz. Mas mesmo assim, ainda é tempo, né? No momento em que você está, é o melhor momento para você praticar a ação e sair da situação em que você está. Lembra que tem que traçar um rumo e traçar as ações para você executar, para você chegar lá. Você não vai saber. Quando você traça um rumo, não quer dizer que você vai saber qual é o final, mas você vai saber que você tem aqueles passos para você chegar lá. E você vai fazendo. Vai acontecendo alguns percalços aí, você pratica a chave da criatividade, né, pastora? Põe a criatividade para funcionar e manda bala. Aí eu te pergunto, você é intencional com o seu tempo? Você põe as prioridades que você tem que fazer durante o seu dia, aproveita seu dia. A gente tem que ser intencional com o tempo, com a família, com o marido, com Deus, com as pessoas que trabalham conosco. Por que que a gente tem que ser intencional? Exemplo, quando você está dirigindo, você tem que informar quem está na sua traseira qual o caminho que você vai. Se você vai convergir para a esquerda, você tem que dar seta para a esquerda. Porque se você não der a seta para a esquerda, outra pessoa que está atrás de você, ele vai bater no seu carro, né? Então, isso que é intencionalidade. É você dar seta para onde você vai, para a pessoa que está na sua traseira ou no seu redor, saber para onde você está indo. E se você quer realmente prosperar, você tem que ter intenção clara. Você tem que afinar com quem está buscando isso. Você traçou automaticamente as pessoas que, quando você é intencional, você traça as suas metas, seus objetivos, seu propósito. As pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito que você, automaticamente você vai atraindo essas pessoas para o seu círculo de relacionamento. E elas vão te ajudar a impulsionar a você a crescer, né, pastora? A gente precisa ter pessoas boas do nosso lado, pessoas que elevem a gente, não pessoas que puxem a gente para baixo. E você ser claro no seu objetivo, igual a gente aqui. Qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é ajudar você que está aí assistindo a live, abrir uma chave na sua cabeça, para que você tenha uma ideia diferente, para que você saia da inércia, para que você pratique alguma dessas chaves, ou pratique todas as chaves, faça alguma coisa diferente na sua vida para você ter resultados diferentes, porque é insano a gente querer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Lembrando que a gente tem que praticar as 3 coisas que nós falamos: teoria, prática e constância. A teoria é o que vocês estão fazendo aqui, ouvindo. A prática é mudança de mentalidade, o mindset muda de acordo com aquilo que você está aprendendo. E a prática, o que eu vou fazer? Eu vou ser intencional, eu vou traçar minhas metas, vou traçar o meu rumo, quais ações que eu vou fazer para eu chegar no meu objetivo que eu quero fazer. E começar a fazer, porque as coisas só vão acontecer se você tiver constância. Né, pastora?
Isso aí. Eu gostaria de aproveitar e convidar quem puder a vir estar conosco nas reuniões que nós fazemos toda terça-feira às 19 horas. Chama QGR, né? Que é o Quartel-General do Rei. E a Isso. gente se reúne para falar dessas metas durante a semana e também da palavra de Deus. Exatamente. E E também, aproveitando, pedir para mandar o coraçãozinho para gente, o foguetinho para um amigo, para alguém que você queira que esteja aqui presente. E também tá fixado aí o nosso endereço do YouTube, nosso canal do YouTube. Todas as nossas lives estão gravadas lá para quem não assistiu às outras chaves. Cada chave tem a sua importância. É uma dependendo da outra para você mudar os seus resultados. Então, vá lá, entre no nosso canal, assista nossas lives, curte a gente lá, porque tem muita coisa boa para você aprender aí e a gente está aqui para isso. A gente tem que ouvir tudo e reter aquilo que é bom para a gente. E o resto, tem alguém falando alguma coisa que não está te agradando? Pegue o que é bom e exclua o resto. Lembra da semente? Quando você recebe várias sementes e as sementes elas não têm, você não sabe visualmente identificar qual é o objetivo, qual a intenção daquela semente, o que você tem que fazer? Você vai ter que plantar a semente para ela florescer e ela frutificar. E aí você vai saber qual que é a intenção de cada semente, qual que é o fruto de cada um. Assim a gente tem que ser. Nós precisamos de declarar sempre a nossa intenção, tá sempre reforçando para a pessoa ter certeza daquilo que a gente quer. Principalmente quando a gente vai fazer um relacionamento com uma pessoa de uma determinada área que você quer aprender. Por exemplo, eu quero fazer um relacionamento com uma pessoa que ele é um expert em inglês. Eu vou chegar perto dele, eu vou ser bem intencional e vou falar com ele, olha, eu estou fazendo contato com você porque eu quero aprender com você, porque eu quero te ajudar, mas eu quero montar meu negócio também. Então, você sendo claro, a pessoa vai saber a sua intenção e ela vai te ajudar, né? Quem não é intencional, ele quer morar na sua vida. Ou seja, o famoso carrapato, né? Quer aproveitar a sua onda. Então, a gente não deve fazer isso. A gente tem que ser intencional justamente para tirar essas pessoas que não vão nos agregar em nada, que não vão nos ajudar em nada, e para atrair somente as pessoas que querem ficar conosco. E uma outra coisa, a intenção qualificada, ela atrai a atenção. Ou seja, se eu tenho a intenção de fazer alguma coisa, eu vou atrair aquela pessoa que tem a intenção de fazer também a mesma coisa. É que ele fala assim, a intenção a gente tem, na intenção a gente tem que priorizar as coisas. Saber que quem governa somos nós. Fala, é sorte. Fulano de tal teve sorte. Fala, não, é a intenção. O que é sorte? Sorte é o preparo da pessoa no momento da oportunidade. Então, a gente tem que estar sempre preparado, sempre buscando conhecimento, porque a cada dia as coisas estão evoluindo muito rápido, né, pastora? Principalmente na área de informática. Se você vê uma coisa, daqui a pouco tem outra coisa. Então, assim, se você não evoluir, se você não buscar conhecimento, você não acompanha, você fica para trás. E aí você não tem os resultados que você precisa, né? A intencionalidade, ela gera economia de vida. Você fica mais prático, você fica mais direto, você ganha mais tempo, porque você vai excluir essas pessoas que não trazem benefício nenhum para você, porque você entende de entrada e de saída de energia, ou seja, de custo, benefício, de gasto, de custos. E aí você fica mais produtivo também. Então, só lembrando que não existe dia mau, existe dia mal governado. E mesmo que a gente esteja passando por uma tempestade e a tempestade seja durante um bom tempo, mas a gente tem que pensar que a noite acaba e o dia vem. E se você é intencional, você está preparado, você traçou um rumo e você está fazendo as suas ações, você vai passar por essa tempestade, você vai sair de lá mais forte e você vai ter resultado. Às vezes pode não ter o resultado que você está esperando naquele momento, mas com certeza você vai ter resultado. Né, pastora? E qual é a nossa mensagem do dia de hoje? Então, tá em Jeremias 17,
a partir do versículo 7, que fala: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Então, a gente tem que colocar a nossa confiança em Deus, porque ele chama: bendito é o homem que confia no Senhor. Então, a gente não pode se esquecer de praticar as ações para melhorar, né, buscar sabedoria, prosperidade e tudo, mas a gente não pode esquecer de onde está a nossa confiança. A nossa confiança está no Senhor, nosso Deus. E estar sempre atento a melhorar, né, a cada dia. Eu acho que a gente tem que estar aí, sempre buscando melhorar, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida, que a gente não seja o mesmo. Amanhã eu tenho que ser melhor do que eu sou hoje. A competição não é com o outro, a competição é com a gente mesmo, Sim, né? A cada dia, exatamente. né? Exatamente. A Não gente... existe o outro como seu concorrente. O nosso concorrente somos nós. É a nossa própria mente que trabalha contra nós mesmos, né? Porque se deixar, a gente fica só na zona de conforto. Então, a gente tem que estar saindo da zona de conforto para buscar ser abençoado. Uhum. Principalmente pessoas que se deixam levar por tempo, né? Igual o tempo está assim chuvoso, aí não dá vontade da pessoa fazer nada. Então a pessoa tem que mudar a mente e sair da zona de conforto e fazer a coisa acontecer, né? Primeiro passo é a gente Eu buscar já Deus, tive né? bloqueio com chuva, porque como eu morava em cidade pequena e quando chovia não tinha condições eu era adolescente. E na época, quando chovia, não tinha como ir para a aula. Então, a minha mente ficou bloqueada. Quando chovia, era como se nada, não pudesse ter nada, né? Para mim, era dia de folga. Eu cresci com isso. Mas quando eu morei nos Estados Unidos, independe, estava chovendo, estava tudo acontecendo e ninguém liga. As pessoas lá nem guarda-chuva usam na cidade onde eu morei. Elas usam o carro, sai do carro, pega a chuva, sai na chuva sem usar guarda-chuva, entra nas lojas, sai normalmente como se não tivesse chovendo. Que E isso coisa! quebrou esse bloqueio, graças a Deus. Eu lá na roça, quando chovia, o que a gente tinha que fazer? Tampar os espelhos, pegar, porque eles falavam que atraía raio, pegar tesoura, faca, guardar tudo para não atrair raio. Gente, que mentalidade, né? Que coisa! Jesus, ainda bem que Deus nos libertou. Então, gente, ó, o primeiro lugar é buscar Deus para Ele dar forças para a gente, para renovar a nossa energia, para a gente. É a primícia, né? Primícia é Deus, né? A fonte que a gente estudou aqui, a nossa chave da fonte. Primeiro Deus, aí Ele vai restaurar nossas forças, as nossas energias. Ele dá para a gente um entendimento, Ele ampliar a nossa mente, né? Para a gente poder aplicar tudo que a gente está aprendendo, ter novos rumos, ter novos caminhos, mas de acordo com o propósito dele, de acordo com o que ele programou para a nossa vida aqui. E aí, traçar um rumo, ser intencional, colocar as ações que você vai fazer para você praticar, para chegar naquele objetivo, naquele rumo que você quer. Deixar bem claro para as pessoas qual é seu objetivo, o que você quer falar com aquela pessoa. Pegar o feedback da pessoa também, porque às vezes ela não entendeu da forma que você está passando, porque muitas vezes você comunicou, mas a pessoa não recebeu. Então, pega essa informação, veja se a pessoa entendeu claramente o seu objetivo. Seja claro, seja intencional, mostre para o pessoal: eu quero isso, meu objetivo é esse. E aí você vai atrair as pessoas certas para perto de você, vai eliminar as pessoas que não vão estar dentro do seu propósito, que não vão estar dentro daquilo que você quer, das metas que você traçou, para você prosperar. Seja intencional, não vá pelas ideias dos outros, não vá pelo momento, não fique perdendo tempo escutar notícia ruim que vai te puxar para baixo, que vai fazer você perder o foco do que você quer. Lembre que muita gente no momento de pandemia prosperou porque não ficou prestando atenção naquelas notícias ruins.
A gente aqui em casa, depois que começou aquele período de pandemia, a gente nunca mais ligou a televisão. E não faz falta nenhuma. Acho que aí na sua casa também é mais ou menos a mesma coisa, né, Sim, pastora? a gente tem televisão, mas a gente não usa porque tem coisas melhores para fazer, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem que aproveitar a nossa vida buscando conhecimento, podendo ver o que a gente pode fazer para ajudar na vida das pessoas, para somar na vida das pessoas. Lembra que aqui é uma passagem, a gente está aqui só para evoluir. Então, a nossa evolução é através de parceria com outra pessoa, ajudando outras pessoas, prosperando, caminhando. Quanto mais você prospera, mais você pode ajudar as outras pessoas. Por isso que são as chaves da sabedoria, prosperidade e riqueza. Vamos continuar quarta e sexta-feira com as nossas outras chaves. Contamos com a presença de vocês. Convide sempre pessoas para estar aqui conosco, né, pastor? Que o nosso objetivo é só ajudar vocês a saírem da inércia, a ter novos comportamentos, novas ideias, novas ações. Lembra das 5 coisas que a gente tem que fazer? Buscar novos ambientes, novas pessoas, novas ações, novas ideias e novos resultados. Só assim que as coisas vão acontecer de forma diferente para a gente. Né, pastora? Isso. Muito obrigada. Mais alguma coisa? Mais alguma mensagem para a gente? Ai, que todos possam colocar em prática o que estão aprendendo e nos dar um feedback, o que estão achando. Se tiver algum pedido de oração, só me mandar por mensagem, que vou estar orando também, tá? Ótimo. E Muito bom. E é isso, conte com a gente, porque a gente está aqui para ajudar vocês. Começando quente 2023, cheio de energia, cheio de novidade. Daqui a pouco a gente vai buscar mais coisa. E estamos aí, pode contar com a gente, né, pastora? Boa noite para você, muito obrigada por estar aqui, muito obrigada pela presença. Entra lá no nosso canal, acompanha a gente e mande para um amigo, mande para alguém que você queira que prospere junto conosco, né? Tudo de bom, gente. Boa noite para vocês. Boa noite, pastora. Deus abençoe, paz.